Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais um episódio do Pode Lica. Aqui você pode, o podcast da Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Agrárias da UFPB, produzido pelo projeto de extensão Lugar da Informação, do Conhecimento e da Aprendizagem. Nesta temporada, estamos tratando dos assuntos relacionados à medicina veterinária. Eu sou Edilson Tagino, bibliotecário e coordenador do Projeto Lica. Sou um homem negro, tenho cabelo black power, barba média. Atrás de mim tem uma parede colorida e estou usando uma camiseta preta. E hoje serei um dos hosts deste episódio. Oi, gente, eu sou Marina, estudante de veterinária e sou bolsista do Lica. Atrás de mim tem uma parede branca, estou usando cabelo cacheado preto e preso e uso óculos. Seja bem-vinda. Fala pra gente sobre o que nós vamos falar hoje e quem é a nossa convidada deste episódio. Bom, Ed, o tema desse episódio é Reiki animal e os seus benefícios na qualidade de vida dos pets. O Reiki é uma terapia integrativa que ainda não é muito conhecida no mundo dos pets, mas ela traz diversos benefícios à saúde do animal. E para falar desse tema, Ed, a gente trouxe Gisele Castro, que é médica veterinária e coordenadora do curso de Medicina Veterinária do CCA, e é especialista nesse tipo de terapia integrativa. Seja bem-vinda, Gisele. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, né, tão especial, que a gente vai falar de um tema também especial. Meu nome é Gisele Castro, como foi falado, eu sou atualmente, a coordenadora do curso de Medicina Veterinária, mas também sou professora do curso de Medicina Veterinária, de uma disciplina que estuda as doenças, como a patologia e oncologia. Atrás de mim tem uma parede branca com alguns livros, meu cabelo é ruivo, está solto, jogado pelos ombros, e eu estou usando uma blusa preta com um colar meio dourado. Então, Gisele, a gente sabe que você é mestra na terapia do Reiki e que o Reiki tem melhorado a vida de muitos animais, você mesmo fazendo uso dessa terapia. Mas, antes de qualquer outra dúvida, vamos inserir o assunto direitinho. Você poderia nos explicar o que é e como funciona essa terapia integrativa? Sim, as terapias integrativas, que não é por acaso, a gente oferece essa disciplina como uma disciplina optativa do curso de Medicina Veterinária. A medicina integrativa, ela vê uma abordagem além do corpo físico. Então, nós temos, e os animais também têm, um corpo físico que é visível, é palpável, você consegue mensurar, você consegue pesar, você consegue tocar, visualizar as lesões. E isso a gente estuda na patologia e na oncologia. A visualização das lesões, a visualização das doenças, a análise clínica do animal, Então, a gente consegue ver, medir. A medicina integrativa, ela traz uma outra visão de uma outra parte do nosso corpo que não é visível, porém, ela pode ser mensurável através de fotos, através de equipamentos, através de técnicas onde a ciência já comprovou a existência desse outro corpo que os animais têm e os seres humanos têm, chamado de corpo energético. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre áurea ou aura. A aura é o nosso campo eletromagnético, é a nossa energia. Então, a medicina integrativa, ela vem estudar esse campo que, a princípio, ele é invisível, ele é imponderável, mas que a ciência já consegue comprovar, determinar através de equipamentos especiais, como, por exemplo, a fotoquímica, que a gente pode tirar uma foto da nossa energia para ver como ela está. Então, a medicina ela vem avançando nesse tema, e a medicina integrativa ela tem esse nome integrativa porque ela tenta tratar a pessoa como um todo, ou um animal como um todo. Hoje em dia, na medicina, e na medicina veterinária, e na medicina humana, a gente tem as divisões das especializações, o gastro, o renal, o dermatologista, o oftalmologista, e assim vai. A medicina integrativa, como o próprio nome já pressupõe e já induz, ela trata o indivíduo, ela não trata
um órgão específico, ela não trata o sistema, ela trata o indivíduo, porque ela tem como base que as doenças, as alterações, tanto físicas quanto mentais, psicológicas, elas vêm de um desequilíbrio nesse campo que eu citei, que é o campo bioeletromagnético, o campo energético, né? A nossa energia, a nossa aura. Então, a gente acredita que as doenças vêm daí. E você tratando, então, essa energia, consequentemente, você também gera saúde, equilíbrio, bem-estar físico e bem-estar mental. Que legal, Gisele. É interessante perceber que a medicina integrativa procura trabalhar de maneira integrada, né? O físico e o energético também, né? E perceber que, de fato, esse tipo de medicina acaba provocando a cura, né? Dos animais e dos seres humanos, como você mencionou. E esse tipo de terapia, como ele é encontrado na medicina veterinária especificamente? A gente tem é muito utilizado, como é que você enxerga esse tipo de terapia na medicina veterinária? A maioria das terapias, ela vem de estudos em ratos, né? A gente pode citar, por exemplo, a medicina alopática tradicional, ela vem de estudo em ratos, os medicamentos são estudados em ratos, né? Então, hoje, a gente já tem nos principais campos da ciência, nos principais sites de busca, né, de artigos científicos, como o PubMed, periódicos da CAPES, a gente já tem comprovação do Reiki em ratos. E aí, após essa comprovação em ratos, ela veio para a medicina humana e foi aprovada pelo Ministério da Saúde, né? Então, o Ministério da Saúde já aprovou a utilização dessa terapia nas pessoas, e hoje em dia já é aprovada a utilização do Reiki no SUS, né, no Sistema Único de Saúde. Na medicina veterinária, ela vem, né, como todas as outras terapias, ela costuma vir da medicina humana, porque na medicina humana a gente tem estudos mais aprofundados, uma casuística mais numerosa, mas os artigos científicos, ele vem de rato, né? Então, a passagem de camundongos, de ratos, de cobaias, com relação a essa energia, ela vem muito mais sendo adequada à medicina veterinária do que à própria medicina humana, já que esses trabalhos, eles são comprovados em animais, né? E aí, existe uma passagem, né, dessa energia do meio científico de artigos periódicos para a medicina humana, isso já tem um certo tempo, né? A gente pode ir de 10 anos, 20 anos para cá, que a ciência vem comprovando esses efeitos, mas o Reiki, ele é do século passado, né? Ele já tem mais de 100 anos que ele é utilizado na medicina humana, mas não com essa comprovação científica, com essa comprovação através da metodologia científica que a gente tem hoje, né? Então, a comprovação do Reiki, ela se dá através da casuística, através da utilização dessa energia em seres humanos e obtendo respostas positivas de auxílio no tratamento de doenças mentais, psicológicas, né? E também de doenças físicas. Então, o nosso respaldo, que foi aprovado pelo Ministério da Saúde e aprovado pelo Sistema Único de Saúde no humano, ele vem desse respaldo não tão científico, mas desse respaldo de décadas de utilização, desde lá do Oriente, né, porque o Reiki surgiu no Oriente, até aqui no Ocidente. Na medicina veterinária, então, é uma novidade, né? A gente tem aí os primeiros mestres reikianos na medicina veterinária, tem 10 anos, no máximo 12 anos de utilização dessa técnica voltada especificamente para os animais domésticos. E muito pouco se tem para os animais de produção, para os animais, os equinos, por exemplo, e também os animais silvestres. Então, aqui na UFPB, eu tenho trabalhado Reiki, né, no período da pandemia, né, antes da pandemia, em 2019. E nós somos a primeira universidade que trabalha com Reiki com projetos de extensão, voltado mais para a pesquisa, né, desde 2019. Então, a gente tem aí 4 anos, mais ou menos 4 anos, em que a gente estuda a terapia Reiki voltada para animais domésticos e também para animais silvestres, que a gente fez alguns trabalhos nos animais de zoológico, lá da Bica, né, na cidade de João Pessoa.
Então, na medicina veterinária, a utilização dessa terapia ela é muito recente, né? Nós somos uma instituição pioneira de estudo desse assunto e nós temos 4 anos, né? Então, na parte metodológica, científica, através de projetos, né? Inclusive de pesquisa e tudo, então a gente é bastante recente. E na casuística veterinária, né, não como pesquisa, mas como casuística, a gente tem aí uma média de 5 a 10 anos sendo utilizado o reiki nessa casuística, mas não uma casuística científica, comprobatória, que visa relatar casos. Inclusive, nós temos agora 2 trabalhos aprovados, um congresso internacional, né, que é o Anclivepa, que é um congresso muito conhecido na medicina veterinária, que vai ser sediado em Fortaleza, e nós tivemos 2 trabalhos aprovados como resumo para apresentação nesse congresso. Então, a gente vê que a medicina veterinária está engatinhando ainda, né, nesse assunto. Muitas pessoas não conhecem. Eu queria não só agradecer o convite, mas também parabenizar vocês pela iniciativa, né, porque não é sempre que a gente tem essa abertura, né, não é sempre que a gente tem esse espaço. Parabenizar pelo podcast, né, o projeto de extensão, e que no início eu acabei não falando, mas essa iniciativa de vocês é muito importante, não só de levar informação para todo mundo, mas também de ter um projeto com essa finalidade, né, de ter assuntos diversos dentro do podcast de vocês, dentro do projeto de extensão. Então, não só parabenizo, como agradeço o convite, né, de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Gisele. É uma honra recebê-la aqui, né? E realmente é uma área não muito conhecida na veterinária e, de certa forma, até não muito explorada. Graças a você, né, com esse projeto de extensão, está começando a ser explorada aqui na universidade e ser ofertada até de forma gratuita, né? E esse é o verdadeiro significado de fazer o que ama. Eu nem imagino quantos animais você já ajudou. A senhora pode contar alguns casos para a gente? Aqui no nosso projeto, na verdade, o nosso projeto terminou ano passado. Eu não fiz a renovação, né, porque eu entrei na coordenação de curso de medicina veterinária e eu simplesmente não tive tempo para continuar esse projeto. Mas o nosso projeto durou 1 ano, foi no ano de 2021, e eu comecei a fazer reiki em 2019, antes da pandemia. E aí o projeto começou justamente na pandemia e a gente começou a fazer o reiki à distância por causa da pandemia, né? Então, nós atendemos 45 animais nesse projeto, mas eu já fazia reiki antes desse projeto e continuei fazendo reiki depois. A gente tem um total de quase 100 animais, né, que a gente ajudou em alguns probleminhas de saúde, mas principalmente os problemas comportamentais. É muito difícil. Hoje, na rotina da medicina veterinária, o animal ele tem um tratamento eficaz para um distúrbio de comportamento, né? Então, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão. Hoje, já é uma realidade na medicina veterinária a área da psicologia veterinária e também da psiquiatria da medicina veterinária, que é uma área que está crescendo esse ano, né? Ele começou a criar força no ano passado e esse ano deu sustentabilidade. E o reiki, ele vem muito de encontro porque ele é muito bom para ajudar nos processos de controle de distúrbios de comportamento, né? Então, o caso que a gente tem, assim, mais evidente é o caso de uma gatinha que ela tinha 6 meses de uma dermatite, ela se coçava demais, ela se mutilava, ela arrancava os pelos dela. E ela passou por 4 médicos veterinários, né, aqui em João Pessoa, em Areia, e esses médicos veterinários faziam exame e não conseguiam identificar o que ela tinha. E acabou sendo diagnosticado uma dermatite por avulsão, por alergia, mas também uma dermatite psicogênica, porque o animal estava num estado de ansiedade, um estado de estresse muito grande, e ele começava a se mutilar, literalmente, né? E aí foi feito um tratamento medicamentoso com antialérgicos, com antipruriginoso, porque o animal se coçava muito, né? Foi feito um tratamento durante 6 meses, passando por 4 veterinários. E esse animalzinho não surtiu efeito nenhum,
com toda a medicação que foi feita, com todo o tratamento que foi feito, porque ele tinha um problema psicológico, né? Ele era um animal extremamente ansioso. E com uma sessão de reiki, já pôde ver um pouco da melhora. As sessões eram feitas semanais, uma sessão por semana, e existia um grupo de alunos que fazia o acompanhamento desse animal. E a gente tem uma foto da pele do animal antes, né, toda falhada, sem pelos, animal muito estressado. A tutora era uma ex-aluna nossa, né, da medicina veterinária. E ela conta que a situação do animal estava deixando não só o animal num estado, né, deplorável de saúde, e também o estado psicológico desse animal, que estava emagrecendo, parou de comer, o animal ansioso, se mutilando, né, um caso assim, muito complexo, e que nenhuma medicação surtiu efeito. E aí, com 30 dias de reiki, uma sessão por semana, ou seja, 4 sessões de reiki, esse animal parou de se coçar, esse animal voltou a comer normalmente, esse animal voltou a ter o comportamento de antes, de um animal feliz, né? Ele demonstrou diminuição da ansiedade e, aos poucos, o pelo dele foi voltando, e com 45 dias ele teve alta. O pelo dele se recompôs totalmente, o animal ele parou totalmente de se coçar, ele não teve mais crises de ansiedade, né, de procurar o dono, de não querer comer. E a gente teve, então, o antes e o depois, que foi um dos trabalhos que vai ser apresentado no congresso na Anclivep, em Fortaleza. Agora, começa nessa quarta-feira agora o congresso. Então, esse animal, a gente tem foto do antes dele e a gente tem foto do depois, porque uma dificuldade que a gente tem na pesquisa de reiki é comprovar a eficácia, né? A gente já tem, dos 45 animais que foram tratados pelo projeto durante um ano, a gente conseguiu resultados em 40 animais, né? Apenas 5 animais não obtiveram resultados, mas não foi por causa da falta do reiki, foi por outros motivos que não vem ao caso agora. Mas esse caso foi um caso muito interessante. Então a gente tem animais com medo de fogos, animais que latem demais, animais com ansiedade de separação, que o tutor sai de casa e o animal fica louco, né? Não consegue fazer mais nada. Então a gente tem casos, inclusive um outro caso muito interessante, né? Só para a gente finalizar os casos, do professor Calbi, né? O cachorro do professor Calbi, um labrador, que ele comprou para as crianças, e o animal foi crescendo, foi ficando bravo. O animal foi atacando as crianças, o animal ele foi, né, tendo um comportamento que não era um comportamento de um labrador, que a gente espera de um labrador, que geralmente é um animal muito dócil. Mas esse animal, ele era um animal agressivo. Ele atacou as crianças, atacou o dono, inclusive a esposa do professor Calbi não sabia mais o que fazer com esse animal, né? E com apenas 2 sessões de reiki, esse animal ele foi perdendo a agressividade, e com 1 mês de reiki, né, ele se tornou um animal totalmente dócil, a ponto das crianças pularem em cima do cachorro e fazer o cachorro de cavalinho, e o cachorro simplesmente não ter nenhuma reação de agressividade. E a gente vê a alegria da família, né, de ter um cachorro dócil em casa, das crianças ficarem felizes. Então a família ficou feliz, o cachorro ficou feliz, nós do projeto ficamos extremamente felizes. E o reiki, então, ele tem um slogan que, no início, quando eu escutei esse slogan, eu achei que era exagero. Mas não é nenhum exagero. Que o slogan do reiki, ele é uma terapia que traz às pessoas a felicidade plena, né? E é verdade. O tanto que nós trouxemos felicidade para a família, para os animais e para as pessoas do projeto, isso é muito gratificante. Então, a gente teve resultados surpreendentes, resultados muito interessantes e que ficam aí para a gente registrar, para a gente contar a história, né? E para a gente divulgar essas informações, que é isso que vocês estão me ajudando a fazer. Que incrível, Gisele. Trabalho. Agora é a nossa vez de te parabenizar também, né? Assim, é um trabalho muito lindo, assim. E que incrível, que realmente deixa todo mundo sai ganhando, né? Os tutores, os próprios animais.
a gente vê isso nesses resultados que você apresenta, né? Parabéns pelos trabalhos aprovados, de fato, como você colocou, de ser ainda muito recente, né? A ampliação da terapia integrativa na medicina veterinária, que é importante demais ter esses trabalhos aprovados para, de fato, difundir esse tipo de conhecimento na área, né? E a gente percebe que há muito a ser explorado ainda na medicina integrativa, nesse tipo de terapias, né? E há uma riqueza que vai muito além dos nossos olhos, da nossa própria percepção, né? E, assim, já para finalizar o nosso papo, como você enxerga o futuro da medicina, desse tipo de medicina integrativa na própria veterinária, na medicina veterinária aí? A gente, não é porque eu sou professora de medicina integrativa, eu sou professora de doença, eu sou professora, estudo isso, não é por causa disso que eu vou falar. Mas a medicina integrativa é chamada também de medicina vibracional, porque a gente usa vibração nas terapias, a gente controla a vibração dos animais e a vibração das pessoas. E a medicina integrativa e a medicina vibracional, ela é a medicina do futuro, né? No futuro, as doenças elas vão ser controladas, porque a medicina vibracional e o Reiki, ele não tem a pretensão de curar ninguém, apesar de que nosso projeto de 45 animais, nós curamos 40, né? Mas a gente não traz a cura de doença, a gente traz o controle, a gente traz o bem-estar, a gente traz um equilíbrio, né? Porque a definição de doença nada mais é do que desequilíbrio. Então a gente traz equilíbrio. Então a medicina do futuro vai ser a medicina vibracional. A gente não está aqui para dizer para as pessoas para pararem de tomar antibiótico, para pararem de tomar anti-inflamatório, para parar de tomar anticonvulsivante. Não é isso. A gente só quer integralizar. A gente só quer levantar a questão de que o corpo humano e o corpo animal, ele vai muito mais daquilo que a gente vê, que existe um corpo energético, existe uma energia, né, que na hora de todo mundo falar, aquela pessoa tem uma energia péssima, ou então assim, aquela pessoa tem uma energia incrível, na hora de você falar isso, todo mundo fala, né? A pessoa veio aqui em casa, meu pé de arruda murchou. Aí todo mundo fala isso, né? Mas quando a gente fala de uma terapia que vai trabalhar justamente essa questão, as pessoas não têm bons olhares, né? Então, é a medicina do futuro, né? No futuro, a gente vai equilibrar as energias, a gente vai trabalhar com terapias alternativas, antigamente chamadas de alternativas, que hoje são integrativas, e a medicina vibracional, ela está aí para ficar, e ela está aí para crescer, e ela está aí para, por enquanto, ela ser auxiliar da medicina tradicional. Mas no futuro, ela vai ser, né, a resolução dos nossos desequilíbrios. Legal, Gisele. Assim, eu tenho duas curiosidades a partir do que você comentou com a gente, né? Uma é que a gente você colocou, né, que a UFPB é pioneira nesse tipo de tratamento na medicina veterinária. A gente conhece outros tipos de medicinas integrativas que são desenvolvidas aqui também na UFPB para animais, da acupuntura, com a professora Danila e tal. E existe algum tipo de articulação dos pesquisadores dessa área para desenvolver ainda mais a medicina integrativa aqui na universidade e na própria área da medicina veterinária? Não existe. O que existe são médicos e médicas veterinárias trabalhando com terapia integrativa no dia a dia, no atendimento dos animais, no atendimento da clínica veterinária. E isso já existe, né? Existem grupos, inclusive grupos grandes de pessoas, como, por exemplo, o grupo da conscienciologia animal, né? E existem vários grupos que trabalham assim, como profissionais, né, que trabalham nessa área, na casuística. Agora, como pesquisa voltada para animais, né, eu não conheço. Eu conheço pessoas que trabalham
com casuística, muitas pessoas, né? A gente tem aí nas clínicas muitas pessoas. Agora, como pesquisa mesmo, como eu falei, né? Fazendo em ratos, fazendo na casuística como o nosso grupo faz, a casuística de animais, publicando artigos, a gente está para publicar agora em revista científica, porque ainda é muito difícil, porque a gente tem que comprovar o que a gente está fazendo, né? E é muito difícil comprovar, a não ser com fotos do antes e do depois, como a gente tem no caso desse gato. A gente tem fotos do antes e depois. Mas, por exemplo, um distúrbio de comportamento de um animal que late em excesso. Como é que a gente vai comprovar metodologicamente, cientificamente, com metodologias, transformando esses números em estatísticas? Isso é um pouco difícil, sabe? A gente tem, inclusive, alguns métodos aí que a gente faz, que é parecido com o método da dor, né? Como é que você vai comprovar a dor no animal, que se essa dor foi embora ou se essa dor não foi. Então, existem alguns métodos que a gente consegue, mas ainda é muito difícil. Não é uma metodologia palpável, numérica, estatística. E por isso a dificuldade, né? Então, o que a gente tem agora, esse ano de 2023, eu estou querendo engatinhar, estou saindo da coordenação agora, né? Então eu vou ter um pouco mais de tempo. E a gente está querendo engatinhar, junto com o pessoal do Centro de Biotecnologia, que é onde eu fiz meu doutorado lá no Campus 1 em João Pessoa, a gente está querendo fazer testes, né? Desses testes em ratos com hipertensão, ratos com câncer, ratos com problemas de senilidade, né? Com ratos, entre aspas, ratos velhos. Então, a gente está ainda desenvolvendo metodologias e tentando crescer aqui dentro da UFPB, fazendo uma parceria com o pessoal da medicina humana, com o pessoal da pesquisa, da biotecnologia. Então, a gente, assim, eu não conheço grupos que trabalham com pesquisa animal, né, com a parte científica. O que eu conheço foi, como eu comentei, profissionais liberais que trabalham nas clínicas com essas terapias diversas, como você citou. Tá. E você comentou que o projeto deu uma parada, né? Você não conseguiu submeter novamente. Se algumas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, tiver interesse em recorrer a esse tipo de terapia, aqui na UFB, no Hospital Veterinário, há algum tipo de tratamento? Assim, você atende essas pessoas? Como é aqui na UFB exatamente? Tem um ano que eu não fiz o projeto, eu vou tentar renovar agora, né? Que agora vai abrir Probex, está aberto o Probex novamente. Só que eu mandei o projeto de extensão do município e acabou sendo aprovado com uma outra coisa paralela que eu faço, que é com bem-estar animal. Aí acabou sendo aprovado esse projeto, então eu não sei se eu vou conseguir conduzir 2 projetos ao mesmo tempo. Mas, a princípio, a gente vai tentar renovar o nosso projeto de Reiki agora, que está aberto até o dia 20 e pouco para submeter, né, o Probex. Eu vou tentar renovar. Mas, independente se eu não conseguir renovar o projeto de extensão, eu vou voltar aos atendimentos independentes, né? Então, os atendimentos independentes, eles são fora do projeto que a gente faz, porque a gente montou uma equipe de reikianos, que a princípio essa equipe tem 3 reikianas, que sou eu, a Daniela, que é uma técnica administrativa aqui do nosso campus, né? Ela também é reikiana nível 3, e uma aluna, Pietra, aluna da medicina veterinária do 5º período, que também é reikiana nível 3. Então, a gente está tentando unir forças para poder fazer esses atendimentos aqui no hospital veterinário. Então, a princípio, eu vou mandar o projeto Probex, mas se eu não mandar o projeto Probex, eu vou fazer os atendimentos individuais desses animais através da minha pessoa, ou da Pietra e também da Daniela, que é a técnica administrativa, através do contato, né, que eu posso deixar com vocês, que é do nosso Instagram, é o _Reiki Animal. Esse é o nosso Instagram, que a gente não movimenta ele muito por conta dessa parada que nós demos, né? Mas também tem o meu Instagram, que vocês podem entrar em contato com o Edilson,
que o meu Instagram, que a gente está desenvolvendo uma técnica de limpeza energética. E eu acabei mudando o meu nome para Telefan, que é a técnica de limpeza energética que a gente vai começar a desenvolver nos animais e nos tutores também, né? Porque a gente faz reiki nos animais e a gente também tem que fazer reiki nos tutores dos animais. Então, quem quiser me adicionar para saber mais informações sobre esses atendimentos, é através do _reiki animal ou do Telefan, Telefan 7, que é o nosso reiki, onde a gente vai estar fazendo, né, a seleção desses animais através desses 2 Instagram. Então, Gisele, eu já para finalizar, eu gostaria de agradecer, assim, nossos sinceros e agradecimentos demais, assim, por você ter compartilhado um pouco desse teu conhecimento, da tua prática conosco, te parabenizar muito pelo trabalho que você vem desenvolvendo, né, Obrigado. Com o reiki animal, mas também com todas as ações de bem-estar, desenvolvimento de bem-estar do animal, dos animais, né? A gente agradece demais, obrigado por você ter dedicado um pouquinho do seu tempo para vir falar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo novamente vocês, né, pelo projeto, isso é muito importante, pelo podcast, né, levar as informações. E desejo muito sucesso a vocês. E quando precisar, novamente, estou à disposição. Muito obrigada, Gisele, viu? A gente agradece sua presença, sua atenção e seu conhecimento. E esperamos que vocês que estão assistindo a gente tenham gostado. Compartilhem e sigam a gente nas redes sociais da biblioteca, @bibliotecacca_UFPB. E não esqueçam de escutar o nosso podcast. As redes sociais que Gisele mencionou de contato estarão na descrição do nosso podcast, tá? Então, vocês acabaram de acompanhar o Pode Lica, aqui você pode, o podcast da Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Agrárias da UFPB, produzido pelo projeto de extensão Lugar da Informação, do Conhecimento e da Aprendizagem. Até mais, gente!